Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Max 3D. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Borges, técnico na Max 3D, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco mais de um software que nós trabalhamos, que é o software Adot. Você já deve ter visto outros vídeos aqui do nosso canal, né? Então, o último vídeo que nós fizemos referente ao software Adot, nós falamos um pouquinho sobre o deploy, né, distribuição ali de pacotes, né, pela rede. Hoje nós vamos falar um pouco sobre relatórios, né, como fazer um relatório, né, dentro do software Adot. Você vai ver que é muito simples criar um relatório, e esses relatórios eu posso receber eles por e-mail, né, posso visualizar eles dentro da console Adot ou programar para receber esses relatórios por e-mail, ok? Então, nós vamos acessar aqui o nosso software Adot. No último vídeo, você deve ter visto que nós acessamos ali remotamente, né? Então, eu utilizei ali um acesso remoto para acessar o meu servidor Adot. Hoje eu vou mostrar um pouquinho diferente. O Adot ele pode ser acessado de qualquer local da sua rede, né? Então, o software Adot ele é uma aplicação local, né? Ele fica instalado na máquina, não é um software na nuvem, mas ele abre via browser, via navegador. Então a gente pode abrir pelo Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, né? Os principais navegadores a gente consegue abrir o software Adot, né? Mas lembrando que ele não é um software nuvem, ele é uma aplicação local que vai ficar no seu servidor. Mas você pode acessar ele através daquele link, né, que ele teoricamente gera para vocês. Então, como, por exemplo, eu estou aqui em uma máquina, né? Estou gravando aqui esse vídeo para vocês de um computador que não tem a console Adot instalada, e eu vou acessar a console sem que eu tenha que fazer um acesso remoto, sem que eu tenha que fazer um TS nessa máquina. Então, mais ou menos deixei aberto aqui, ó, o meu navegador, e eu apenas acessei aqui o link, né, do meu servidor, que no meu caso ali é aquele link https:// o nome do meu servidor, que se chama servidor-max3d, e a porta, né, a porta 52653. Ele vai abrir para mim e vai aqui me solicitar o usuário e a senha, tá? O Adot, para a gente poder abrir ele, quando a gente instala, né, o Adot ele automaticamente pede que a gente cadastre um usuário e uma senha, né? Um usuário administrador e uma senha padrão. Eu posso criar outros usuários, isso é bem interessante, né? Então eu posso criar, por exemplo, um usuário para um colaborador que vai cuidar só de relatórios, um usuário para outra pessoa cuidar só na questão de monitoramento e desempenho das máquinas, né? Então eu posso criar outros usuários administradores, né? Ou alguns com privilégios e outros com alguns bloqueios dentro do próprio Adot. Aqui eu vou acessar ele como administrador, colocando a nossa senha. Ok, prontinho, então colocando a nossa senha, né, colocando ali o usuário e senha, eu consigo ter acesso à minha console Adot. Tá? Então, os últimos vídeos, como você deve ter assistido, eu estava acessando ali um acesso remoto, então resolvi mostrar para vocês hoje acessando aqui. Creio que vai ficar até melhor para vocês conseguirem visualizar, ok? Então, recapitulando aqui em ativos, eu tenho um grupo chamado de computadores, e aqui eu tenho 4 computadores que eu coloquei aqui de exemplo para poder mostrar nesse vídeo para vocês. Então eu tenho 2 servidores, né, que é o Max 3D, servidor Max 3D e o servidor de domínio, e 2 máquinas ali clientes, né, o Max 3D TI e o Max 3D Fin01, a máquina financeira. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar com relatórios, né? Bom, se eu clicar na máquina, né, e for aqui em resumo, propriedades, vir aqui em software, por exemplo, basicamente eu já tenho um relatório de software aqui das máquinas, né? Um relatório porque se eu vir aqui embaixo, ó, na parte inferior, né, do Adot, eu consigo ver um ícone aqui de impressora que eu posso imprimir, né? Eu posso aqui gerar um arquivo em PDF, posso também exportar em doc, em Excel, né? Então são outros formatos que eu também consigo exportar.
Tranquilo? Então aqui eu já tenho uma ideia, né, de um relatório. Só que obviamente isso aqui é pronto, né? Então quando eu instalo a Dot, ele inventaria, né, o meu computador, né, faz o inventário no computador e já coloca para nós para a gente poder criar esse relatório. A ideia desse vídeo não é pegar esses relatórios prontos, é a gente criar o nosso próprio relatório. Então eu posso vir aqui nessa opção, logo abaixo de software eu tenho aqui relatórios, e aqui eu tenho algumas pastas, né, de relatórios. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, geral, registro de software, sites. Se for ver, eu já tenho alguns relatórios aqui já prontos, que eu posso estar executando esses relatórios caso eu ache necessário. Ok? Só que esses relatórios muitas vezes podem não trazer umas informações precisas ou aquilo que eu desejo, né? Trazer aquele relatório realmente que eu quero fazer, ok? Eu tenho uma pasta aqui já, né, que eu estava fazendo alguns testes, tá? Então a gente vai utilizar então, essa pastinha aqui para poder mostrar para vocês alguns testes de relatórios que nós podemos fazer, ok? Então, por exemplo, um detalhezinho legal, se eu clicar aqui no título da árvore, aqui em relatórios, ó, então aqui eu tenho mostrando para nós então, como executar relatórios, né? Então mostrando aqui que eu posso estar excluindo um relatório, né? Nesse lapisinho eu posso estar editando o relatório. Nesse íconezinho aqui de calendário, que a gente vai ver mais no final do vídeo, a gente pode até estar colocando ali para agendar para em quanto tempo, em quantos dias, né, quero que esse relatório seja mandado por e-mail, se é todo dia, uma vez por semana, né, e para qual e-mail mandar. E eu tenho algumas informações aqui que eu posso colocar mais. Tá? Então aqui eu tenho, digamos, o gerenciamento dos meus relatórios. Eu posso gerenciar todos os meus relatórios por aqui. Né? Então se eu quero executar ele, se eu quero excluir ele ou não. Okay? Então vamos criar um relatório agora referente à memória. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber, digamos que o gerente, chefe de vocês, vai solicitar um relatório, né, de eu quero saber quais máquinas têm, por exemplo, 64 bits e qual máquina tem 32. Né? Então, a arquitetura ali do sistema operacional, se é o Windows 32 ou 64 bits. Tá? Então, isso é um relatório um pouquinho chatinho de se fazer. Né? Isso se tu não tiver o ADOT, né? Porque se tu tiver o ADOT na empresa, tu consegue fazer ali em segundos. Tá? Então, dando um exemplo aqui para vocês de como criar um relatório simples dessa maneira. Ok? Como é que eu faço para criar um relatório? Eu vou vir aqui então, ó, clicar com o botão direito aqui em cima de relatório, criar relatório. Eu posso criar dois tipos de relatórios. Tá? Eu posso criar um relatório aqui dentro da console Dot, que é o mais fácil, mais simples para a gente poder criar. Esse é o intuito desse vídeo hoje. E eu posso criar um relatório SQL, né, utilizando ali, tabelas SQL, um conhecimento de SQL. Não é o intuito do nosso vídeo hoje, tá? Então futuramente a gente pode estar criando, né, um vídeo específico de criações de relatórios SQL. A ideia é que a gente possa criar hoje um relatório simples, um relatório fácil, né, entender um pouquinho ali de como criar um relatório. Ok? Então vamos vir aqui em criar relatório e aqui eu tenho um passo a passo, né, de como criar o relatório, o que eu preciso fazer, o que eu posso colocar aqui referente aos meus relatórios. O primeiro campo que ele vai pedir é um nome, né? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, arquitetura 64 bits. Então eu quero saber todas as máquinas que tem a arquitetura em 64 bits, né? Que é o Windows 32 e 64. Quero saber só se tem 64. Fazer um relatório rapidinho aqui para nós. Grupo, tá? O que é esse grupo? Aqui no caso a gente tem os grupos aqui em relatórios, que é o geral, a restrição de uso, tá? Então são essas pastas que eu já tenho aqui dentro de relatórios. Você pode ver aqui no cantinho tem uma marcação aqui. Sempre quando tiver um campo, tiver aquela marcação, a gente pode pressionar Shift e escolher, né, a categoria, né, que a gente vai, a qual grupo a gente vai querer colocar esse relatório. Tá? Eu poderia colocar em software, em teste, eu poderia criar um novo. Como é que eu faço para criar um novo? Eu poderia criar um teste 2.
cada vez que tu coloca ali um nome de uma categoria que ela não existe, automaticamente ele cria um grupo para vocês. Ok? Então, quero criar um novo grupo, basta criar um relatório e determinar um nome que ainda não exista. Ok? Mas, nesse caso aqui, eu vou colocar ele dentro da arquitetura de software. Ok? Categorias, o que é interessante, qual a categoria, o que eu vou pesquisar, né? Isso aqui vai depender muito do que eu quero que seja o meu relatório. O meu relatório vai ser sobre hardware e software, né? O meu relatório vai ser sobre pessoas, né? Então acessos ali, por exemplo, eu quero fazer um relatório de acessos logados, né? Quem logou na máquina, qual foi o último usuário que logou na máquina. Então tudo isso a gente tem que colocar em questão e ver o que eu quero realmente trazer como meu relatório. Nesse caso, como eu vou trazer um dado de máquina, eu vou trazer um dado do computador, eu vou escolher então aqui a categoria computador. Tá? Mas eu tenho diversas categorias, como aquisição de software, caixa acústica, câmeras de vídeo, câmera fotográfica, computadores. Então tudo que eu tiver, digamos, anexado e colocado no ADOT, inventariado pelo ADOT, eu consigo fazer isso aqui. Tá? Então se for fax, se for grupos de usuário, então se for no caso, eu quero fazer essa questão dos usuários, né, eu poderia utilizar aqui grupos de usuários, por exemplo. Tá? Mas como aqui a gente vai pegar aqui um dado de computador, a gente vai escolher computador. Obviamente, escolhendo a categoria aqui, as opções que a gente vai ter futuramente ali vão ser alteradas. Tá? Então, dependendo da opção que eu escolher aqui, a listagem ali, os critérios podem mudar. Tá? Então, escolhi aqui computador. E aqui a operação, tá? Isso aqui é uma operação lógica, uma operação bem simples. Então, se você trabalha com TI, já deve ter ouvido o famoso if, né? Ou else if, ou o e, né? Então, aqui, a alteração, todos os critérios, operação e ou não e, né? Então, por exemplo, atender todos os critérios, né? Então, por exemplo, para esse relatório ele funcionar, os critérios que eu defini, eu posso criar um critério ou demais critérios, eu posso colocar vários critérios no meu relatório. Então, por exemplo, se eu colocar essa opção, o E, tem que atender todos os critérios, tá? Então, todos os critérios tem que atender para aquele determinado computador ou aquele determinado usuário poder aparecer no meu relatório. E se eu colocar operação ou, né, atender pelo menos um dos critérios, então se eu colocar 5 critérios aqui no meu relatório e um determinado computador atender apenas um critério, ele vai aparecer aqui. Mesmo não precisa conseguir, no caso, cumprir todos os critérios. Se cumprir apenas um, ele vai aparecer no meu relatório. E não atender nenhum dos critérios, né? Então, se eu colocar ali 5 critérios, ele vai ser tipo, aquele que não atendeu nenhum critério, ele vai aparecer. Dificilmente é utilizados aqui, né? Vai depender ali do relatório que tu vai querer utilizar, né? E da lógica, né, que tu for utilizar ali para o seu relatório, ok? Isso aqui é interessante para caso eu criar um relatório com vários critérios. Eu quero uma máquina que tem 64 bits, mas ela tem que ter 8 GB de memória RAM e se é um computador com um Intel i7, por exemplo. Então eu tenho aí 3 critérios, né? Então eu posso escolher, eu quero um relatório que apareça todos os critérios, ou eu quero uma máquina que apareça com apenas um critério, só 64 bits e 8 GB de memória RAM, ou máquinas que não apareçam nenhum desses critérios. Tranquilo? É bem simples, não tem nenhum mistério. Aqui no caso a gente vai colocar apenas um critério, né? Então eu vou colocar a operação E, então eu quero que ele mostre para mim esse tipo de critério, ok? E os critérios a gente coloca aqui embaixo, né? Então a operação log, então tem uma lista de critérios que a gente pode adicionar. Então aqui em critérios, né? Então a gente pode estar escolhendo qual critério que a gente vai estar selecionando, tá? Então a gente pode ter uma lista de critérios e no caso aqui, lembrando como eu vou fazer sobre a arquitetura 64 bits, né? Eu posso escolher aqui o tipo de critério. Como nós escolhemos a categoria referente a computadores, aqui eu vou ter informações apenas, né, de informações de computadores, como hardware e software. Então aqui eu tenho diversas opções e categorias que a gente pode trabalhar, que nem por exemplo que é geral, né? Eu posso trazer o nome do computador, domínio, endereço IP, endereço MAC,
né, informações aqui, encapsulamento, fabricante, tipo, placa-mãe, nome, fabricante, então bastante informações. A arquitetura, né, aqui referente a 64 bits, se encaixa dentro da categoria sistema operacional, né, então vamos procurar aqui, descer um pouquinho mais, softwares registrados, programas, aqui, ó. Então, sistema operacional, eu posso trazer então o nome, né, função do domínio, arquitetura, tá? Então eu quero trazer a arquitetura, o critério vai ser esse para mim, tá? E aqui eu vou escolher, né, como que vai ser essa arquitetura, se for ser igual a, se contém, né, uma determinada informação ali sobre essa arquitetura. No caso, eu quero só máquinas com 64 bits. Então, eu vou selecionar a opção contém e aqui eu vou definir 64. Se eu quisesse, eu quero trazer só máquinas com 32, eu poderia colocar 32 bits. Eu quero trazer as duas máquinas, né? Eu poderia criar dois critérios, né? Eu poderia criar um critério com 32 e depois um critério com 64 bits, ok? Vou trazer aqui apenas 64 e clico em adicionar. Então, ele vai trazer todas as máquinas que contêm a arquitetura 64 bits. Está no relatório, né, dos resultados do relatório. Aqui são informações, né, já coletadas por relatórios já prontos, né, que nem, por exemplo, aqui eu tenho categoria geral, sites, os grupos, né, teste, software, e eu tenho aqui então as informações. Então, caso eu queira trazer conteúdos, né, de relatórios já prontos, eu posso incluir aqui, né, então deve estar no relatório, então as informações pode estar aqui dentro de um desses relatórios, ok? Aqui, como eu estou criando um relatório novo, um dado novo, eu não vou incluir informações de relatórios já utilizados, tá? Então não precisa estar utilizando essas informações, a não ser que você quero estar pegando uma determinada informação que tem naquele determinado relatório, incluir junto aqui nesse meu relatório, eu posso estar agregando ele aqui, ok? E aqui os resultados, né? O que eu quero que ele traga para mim, né? Então, por exemplo, eu quero que ele traga para mim o nome da árvore, né? O caminho da árvore, status, né, da máquina. Posso trazer então aqui nome do computador também, né? Informações aqui geral do nome do computador da máquina e algumas informações aqui a mais eu posso colocar para ele trazer nesse relatório aqui para nós, ok? E logo abaixo aqui a gente tem um escopo, tá? O que é esse escopo? Aqui é qual site que ele vai pegar, lembrando que o grupo de computadores aqui, né, que eu tenho as máquinas servidor Max 3D, servidor de domínio, né, eles estão dentro de um grupo, né, que nós chamamos de grupo computadores. Eu vou selecionar então clicando aqui nesse lapisinho e aqui eu posso selecionar então o grupo computadores. Eu posso escolher toda a empresa, né, um grupo aqui ou uma determinada máquina, tá? No caso que eu vou pegar toda a empresa, clicar em OK, então todas as máquinas vão ser utilizadas neste relatório. Outra coisa bem interessante é referente à senha. A gente pode colocar uma senha nesse relatório para que só uma determinada pessoa consiga executar e visualizar esse relatório. Tá? Então, eu posso colocar assim em confirmar. Então, vou botar aqui, utilizar a senha para proteger a edição e utilizar a senha para proteger a execução, né, do relatório. Né? Então, digamos que eu marcar essa opção, a pessoa vai conseguir ver, mas não vai conseguir editar. Né? Se eu marcar essa opção, a pessoa não vai nem conseguir ver esse relatório. Ok? E aqui, manter resultados em cachê por 1 hora. Então, aqui eu posso trocar, né, essas informações aqui por 5 minutos, 15 minutos. Então, cada vez que eu executar, por exemplo, este relatório, essa informação vai ficar armazenada ali em cachê para nós durante 1 hora ou um período que eu colocar aqui. Então, é bem simples, né? Basta eu preencher com as informações que eu quero, né, o tipo de dado que eu quero e ter bem ciente as informações que eu quero colocar no meu relatório. Aqui não tem nenhum mistério. Posso dar um OK. No caso eu coloquei aqui que já existe, né? Eu tinha criado ali uma arquitetura 64 bits.
Então, vou botar aqui arquitetura, vou chamar de teste arquitetura 64 bits. Isso é interessante também, não pode criar um relatório que tenha o mesmo nome, então criar relatórios duplicados, né? Então você vai colocar no relatório com nomes diferentes. Isso é algo bem interessante também, e obviamente o software, caso tu crie, o software te avisa. Então, ok. O relatório foi incluído com sucesso. Se eu vir então aqui em software, né, e for visualizar aqui, olha só o último relatório que eu tenho aqui, o último relatório aqui como administrador, né, é o teste arquitetura 64 bits. Quero executar esse relatório, basta clicar aqui no botãozinho executar. E ele vai trazer para nós os computadores que têm arquitetura 64 bits. Então, mostrando então aqui o ativo, o nome da máquina, as informações, né, dessa máquina, ok? Então, se você quiser tirar a prova real, vamos ver aqui em computadores, ó. Se eu for ver, ó, Max 3D TI e o FIM, Max 3D FIM 01. Ó, clicar aqui em resultados. Aqui em, ó, o nome do sistema, Windows 8 64 e o TI também 64. Tanto o TI quanto o FIM 64. Já os meus servidores aqui, né, utilizam 32. Ó. A arquitetura 32 bits. Okay? Então, um relatório bem fácil, bem simples de se criar. Voltando aqui em software, então na pastinha software, aqui nos relatórios, caso eu quero mandar esse relatório por e-mail, basta eu clicar aqui nesse calendário e aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, um e-mail. Né? Olha só aqui meu e-mail vai ser mandado e, por exemplo, que eu posso escolher o período, se vai ser diário, né? Se vai ser só na sexta-feira, por exemplo, né? Se vai ser mensal, né? Todo dia, então, por exemplo, todo dia 5, né, do mês eu vou receber esse relatório, anual, né, ou numa determinada data. Né? Então aqui eu posso estar escolhendo, né, o período que eu quero que esse relatório seja enviado, ok? E somente após um determinado horário. Digamos, eu quero todo dia, mas o relatório vai ser enviado na parte da noite, né? Então depois das 18 horas. Né? Então eu posso criar um relatório e todo dia, no final do dia, eu vou receber um relatório ali no meu e-mail que o Odot vai enviar para mim. Então, configurar. E outra coisa importante é a configuração do SMTP, né? Mas isso é um conteúdo para um outro vídeo, são configurações gerais ali do software Odot, ok? Mas isso aqui é bem tranquilo, é bem simples de se criar um relatório criado aqui sem nenhum mistério. Se você tiver ainda alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou podem acessar, né, o nosso site max3d.com.br. Lá tem atendimento online, abertura de tickets, né, as informações ali para você conseguir falar conosco. Então, caso você queira adquirir realmente o software Odot, entre em contato conosco, né? E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curte esse vídeo, né? Compartilha, se inscreve aí no nosso canal, né? Para estar sempre atualizado com as novidades do software Odot. Ok? Espero que você tenha gostado e por hoje era isso.